Nosso título da nossa mensagem hoje será Sejam Pescadores de Homens. E eu gostaria que a gente começasse a ler lá em Lucas, abríssemos a Bíblia em Lucas 5. Nós vamos ler o 4. Amém? Todos encontraram? Lucas 5, 4. Eu vou ler na versão NVI, tá? Só essa passagem, esse versículo, o resto eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Mas essa primeira eu quero ler na NVI. Lucas 5, 4 diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Agora eu gostaria que você, no seu lugar, é como você recebendo essa palavra do Senhor, porque Ele está aqui, e a palavra é dEle. Eu estou apenas repetindo a palavra dEle. Então que você possa, nesse momento, adorá-lo, com seus aplausos, com todos os aplausos que você puder, porque Ele é o autor. Adore-o pela sua benevolência, pela sua onisciência, pela sua onipresença, onipotência, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Ele é digno, o único digno. É simplesmente por causa dele que todos nós estamos aqui nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, ao nosso Rei. Ele é digno, Ele é o único merecedor. Queridos, nestes versículos, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, Ele deu uma palavra de ordem e ao mesmo tempo de visão. Então, Ele deu uma palavra de ordem e de visão. A visão é um fator indispensável para qualquer um de nós que queiramos construir um futuro. Então, quero que você guarde isso. Para se construir um futuro é necessário visão. E a verdade é que a visão antecipa estações. Ela vem antes de algo acontecer. Porém, uma visão natural, ela vê depois do que já aconteceu. Amém? E é isso que é diferente de quem faz história e de quem vive a história. Segundo alguns sociólogos, o mundo é dividido em dois blocos. Naqueles que fazem a história, ou seja, naqueles que criam a cultura, e aqueles que apenas seguem a cultura. E os sociólogos, eles dizem que 97% do mundo, prestem bem atenção, 97% do mundo segue a cultura. E apenas 3% do mundo cria a cultura. Agora eu quero que você reflita, como filho de Deus, como filho do Rei, Rei dos Reis. Você quer fazer parte dos 97% que apenas copiam, que apenas segue o que já existe? Ou você quer fazer parte dos 3% que cria, dos 3% que faz a história, que muda a história? Eu quero que você pense sobre isto. E eu acredito que aqui, todos nós que estamos aqui, nós queremos fazer parte dos 3%. Nós queremos fazer parte daqueles que revolucionam, daqueles que criam, daqueles que mudam a história de pessoas, que muda a história de gerações. Amém? Então eu quero que você repita em voz alta comigo: eu faço parte dos 3% dos que criam. E a partir de hoje, vou fazer parte de tudo para fazer acontecer através da minha vida, em unidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queridos, você faz parte dos 3%, amém?
Nós fazemos parte dos 3%, não somente nós que estamos aqui, mas você que está em casa nos ouvindo. Se você crê que o Espírito Santo de Deus habita em você, você faz parte dos 3%. Você foi chamado para fazer parte dos 3%. Eu quero citar aqui o nome de algumas pessoas que fizeram diferença na nossa geração, que escreveram e escrevem história, que criaram e que criam. Uma pessoa, ela marcou uma época aqui na nossa geração e ainda continua marcando. Muitos de nós aqui fomos impactados. O louvor cristão, ele mudou. Ele é antes e depois da Ana Paula Valadão. Antes do Diante do Trono, ela é uma pessoa que faz parte dos 3%. Ela influencia. Ela influencia hoje muitas mulheres. Ela influenciou jovens. Ela influenciou uma geração. Nós fomos influenciados por ela. Nós temos hoje o pastor André Fernandes, que influencia uma geração. Nós temos o pastor André Valadão, que influencia, pastor Lucinho. Nós temos o Nicolas Ferreira, que tem influenciado uma geração. Nós temos o Theo Hayashi, que tem influenciado uma geração. E nós temos certeza de muitos outros que têm influenciado. Mas esses fazem parte apenas de 3%. Agora, queridos, eu quero que vocês pensem naqueles que têm influenciado também essa geração, mas de uma forma totalmente contrária aos valores e princípios do nosso Deus. E essas pessoas, elas estão influenciando porque muitos de nós não estamos assumindo o que precisamos, a nossa posição de influenciadores. E é para isso que nós estamos aqui nesta noite. A verdade é que Deus chamou a igreja para ocupar fundamentalmente esse lugar de referência que influencia essa geração. Amém? A igreja tem um papel de liderança. A Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda. A própria palavra príncipe, que é muitas vezes como nos referimos aos filhos de Deus, ela nos chama a atenção. Nós somos príncipes. Nós somos filhos do rei, do Criador de todas as coisas. Imagine, o Espírito Santo que criou todas as coisas está em você, está em mim. Então não existe limite para nós. Não existe limite para a criação. Nós somos filhos do rei. Portanto, cada um de nós aqui somos príncipes. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui comigo? Se vocês estão comigo, diga amém. Todo mundo, amém, glória a Deus. Então, sinal que vocês estão entendendo. Antigamente, a palavra príncipe no original significava aquele que vai à frente, que vai primeiro. Isso é o que significava. Portanto, trazendo para nós, fundamentalmente, a sua jornada de fé precisa ser escrita através das estações em que Deus vai te dar, em que Deus vai te levar. E Deus vai te levar em lugares onde ninguém foi. Deus vai preparar para você o primeiro de tudo. Deus vai te mostrar coisas que Ele não mostrou para ninguém. Deus vai falar com você de coisas que ninguém ouviu. Você está entendendo isso? O seu pai vai falar de coisas para você que ele nunca falou para ninguém. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui temos comunhão com o Pai e ouvimos o Pai. Mas o Pai quer trazer revelações maiores para nós. E para isso nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém? E como que a gente chega lá? Como que nós chegamos nessa visão? Como que nós chegamos naquilo que Deus tem para nós? Como que nós podemos contemplar o objetivo de Deus para cada um de nós? Através de uma visão para construir um futuro. Diga para o seu irmão do lado: através de uma visão para construir um futuro. Aleluia.
nós precisamos ter em mente que os campos estão brancos. Nós precisamos ter em mente que os campos continuam brancos. Na época de Jesus, ele disse isso, mas continua branco nos dias de hoje. E eu quero compartilhar com vocês 2 pilares fundamentais para que nós possamos viver os milagres que Deus tem para cada um de nós. E o primeiro pilar é a visão. E para carregarmos essa visão que constrói o futuro, nós precisamos discernir a visão. Repita comigo assim: é necessário discernir a visão. Uma visão que não está clara, ela é tão ruim. Uma visão que não está clara, ela é tão ruim como não ter visão nenhuma. Amém? Então nós precisamos de ter uma visão clara. E qual deve ser a nossa visão como igreja, como corpo de Cristo? Qual é a nossa visão? Ganhar almas para o Senhor. Pois como está escrito lá em João 4,35, os campos já estão brancos. Devemos ir para onde as águas são mais fundas e lançar as redes para a pesca. E o segundo pilar, queridos, é ação. Então nós precisamos ter uma visão, mas nós precisamos da ação. Não adianta uma visão se não tiver atitude. Não adianta você ter uma visão clara se você não agir. Queridos, ideias, elas nascem todos os dias. Mas o que muda a história é quando alguém sai do campo das ideias e começa a criar novas realidades. Alguém saiu do campo da ideia, essa xícara estava em uma ideia, e ela começou então a trazer para uma ação. E hoje essa xícara é realidade. Então é só assim que uma visão, ou seja, é através de uma visão, com atitude, que nós temos um visionário. Amém? E agora, através da palavra do Senhor, Ele vai nos fortalecer para que essa visão seja mais clara, para que nós tenhamos a certeza daquilo que Ele tem para nós. E através disso, o Espírito Santo de Deus vai trazer ideias para cada um de nós. Queridos, tem que haver dentro do nosso coração. Hoje eu estava conversando com o Kennedy e eu estava falando com ele como que está sendo gostoso todas essas ministrações, os testemunhos do mês passado, como foram edificantes, como nos fortaleceram, como Deus tem mexido conosco, porque nós dois sempre fomos evangelistas, evangelistas de rua, de praça, de tudo quanto é lugar. E muitas vezes a gente começa a acomodar. Mas nós temos que nos lembrar qual foi o motivo pelo qual o Senhor nos deu a palavra. Ele nos chamou para o seu reino, mas para que nós possamos resgatar o máximo de pessoas que estão perdidas, sem conhecê-lo, sem conhecer a salvação. Nós queremos ver muitas vidas resgatadas para Jesus, amém? Nós queremos fazer parte dessa história, onde multidões do Brasil estarão se encontrando com o Senhor, mas sendo realmente impactadas pela palavra e pelo mover do Espírito Santo. Então eu quero que juntos nós possamos ler Lucas 5, e nós vamos ler do 1 ao 11 agora. E através desta passagem, nós vamos entender a visão, nós vamos entender a atitude, e nós vamos entender o que o Senhor espera de nós. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá, todos encontraram? Agora sim. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago.
Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Em outras passagens está assim: ao fundo. E lançai, faze-te ao fundo, lugar mais distante. Respondeu-lhe Simão, versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos, porque a tua presença se faz real. Espírito Santo, esta é tua igreja. Que seja o Senhor a nos conduzir, que seja o Senhor falando através de nós, que seja o Senhor tocando os corações, impactando a nossa mente, trazendo clareza, que possamos entender a tua grandeza, Senhor. Que possamos entender a grandeza do teu poder através de nós, no nome de Jesus. Que possamos entender o mistério da cruz. Que possamos entender o amor indizível do nosso Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Queridos, no versículo 3, diz assim: assentando-se, ensinava do barco a multidões. Jesus, queridos, ele aproveitava qualquer oportunidade. Qualquer situação ele fazia como um palco para ensinar a quem quer que o escutasse. Ele ensinou, quando nós lemos a palavra, ele ensinou em vários lugares. Ele ensinou na recepção de um casamento. Ele ensinou enquanto ele caminhava pela seara. Ele ensinou nas sinagogas. Ele ensinou nos montes. Ele ensinou em qualquer lugar onde havia pessoas. Aonde há pessoas, há uma oportunidade para que nós possamos falar do nosso testemunho, daquilo que Deus fez em nós. Nós podemos falar daquilo que nós temos aprendido, porque Jesus é o nosso maior exemplo. E ele ministrava aonde tinha alguém que quisesse ouvir. Jesus se encontrava, queridos, à beira-mar. E ele estava seguido de perto do povo. O povo não saía de perto de Jesus. Havia uma multidão perto dele. E é possível, queridos, que algumas dessas pessoas estivessem seguindo Jesus desde Nazaré, onde ele pregou na sinagoga. E afirmou que ele mesmo estava cumprindo alguns textos messiânicos do livro do profeta Isaías. Outras pessoas, elas poderiam estar seguindo Jesus desde Cafarnaum, onde Jesus operou milagres, grandes milagres, onde ele expulsou muitos demônios. Ainda outras poderiam ter vindo da cidade da Judeia, onde Jesus havia anunciado o evangelho do reino de Deus. E por causa de tudo isso que viram, elas que viram e ouviram, elas começaram então a seguir Jesus por onde ele andava. E começaram a apertar para ouvir a palavra de Deus. E conforme era o costume de Jesus, ele os ensinava. Nada o impedia.
Eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram The Chosen. Quantos ainda não ouviram falar de The Chosen? Levanta a mão, quantos não ouviram? E quantos não assistiram ainda? Então, queridos, vocês que não assistiram, assistam. Vocês vão ver um Jesus humano e um Jesus cansado, que mesmo cansado, esgotado, ele não deixava de orar pelas pessoas, de pregar a palavra do reino, de compartilhar a palavra. E no versículo 4, diz o seguinte: faste ao largo. Em outros lugares, vá para um lugar mais fundo. Depois, queridos, de Jesus ensinar a multidão, Jesus tornou o foco de seu ensino para um grupo menor, para os seus próprios discípulos. Queridos, há necessidade do ensino público, mas há necessidade do ensino particular. Há necessidade de estarmos aqui compartilhando com toda a igreja, mas há necessidade de irmos para os pequenos grupos, para as células. Há necessidade de estarmos nos reunindo de 2 em 2, estudando mesmo que seja online. Há necessidade do ensino em pequenos grupos. E Jesus, ele sabia disso. Queridos, Jesus não vai te pedir para fazer nada do que ele não fez. Nada do que não esteja aqui na Bíblia. Tudo que ele te pedir, está aqui. Ele fez. Ele foi o primeiro a fazer. As multidões, Jesus, ele lançava a base da instrução do Evangelho do Reino de Deus. Como no famoso Sermão do Monte. Nós conhecemos o sermão e sabemos que ali ele falou para uma multidão. Mas havia horas que eram momentos mais íntimos, particulares. Há vários momentos na Bíblia, mesmo no Sermão do Monte, que nós vamos entender e ver que Jesus chama os seus discípulos para perto. Então, em muitos momentos, ele vai falar diretamente com os discípulos, com aqueles que estão perto dele. E ali Jesus, ele desvendava alguns dos mistérios mais profundos da vontade de Deus. Ele passava para eles a visão. Queridos, nós precisamos nos achegar cada vez mais perto do Senhor, para buscarmos a visão dele, para buscarmos aquilo que ele quer para cada um de nós, separadamente, porque nós somos indivíduos e individuais para o Senhor. E ele tem um trabalho para cada um, ele quer revelar para cada um de nós algo específico. E estes homens em particular já haviam decidido que iriam seguir Jesus. Todos eles já tinham decidido que havia uma multidão. Mas Jesus agora está falando para os seus discípulos, para aqueles que escolheram seguir Jesus. Eu creio que aqui nós estamos no meio de discípulos, daqueles que estão seguindo Jesus. Você que está me ouvindo aí também, você é um discípulo. E Jesus quer falar diretamente com você. Jesus está falando diretamente conosco que somos discípulos. Então Jesus os chamou para segui-lo de uma forma especial. Ele nos chama para seguir de uma forma especial. O que faria com que ele pudesse transformar? Ele queria aqueles homens, que eles não fossem apenas discípulos, mas ele queria transformar aqueles homens em apóstolos. Então, por isso, ele chamava e cuidava deles bem pertinho. Por isso, ele separou aqueles homens da multidão, a fim de instruí-los mais intimamente e profundamente sobre a palavra do Senhor. E agora ele quer ensiná-los através de uma parábola ativa de pesca, na qual eles mesmos teriam a participação principal. Eles teriam a oportunidade de praticar a visão e a ação. Vocês conseguem ver isso? Pensem e se coloquem naquela situação.
Pensem no momento que Jesus está ali pertinho deles e eles trabalharam a noite toda, tão cansados, tão exaustos, tão desfalecidos, desanimados, talvez endividados. Trabalharam a noite toda e nada pescaram. E de repente Jesus está ministrando para uma multidão e eles estão ali ouvindo, mas continuando a trabalhar, exceto no barco que Jesus pediu para afastar, mas os outros estão ali ainda lavando. E Jesus de repente diz para eles assim, no versículo 4: lançai as vossas redes para pescar. Imaginem vocês sendo pescadores profissionais. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores profissionais. Neste dia em que Jesus chegou para ensiná-los, eles tinham ficado a noite toda. A noite toda eles estavam esgotados. Quando Jesus pede para eles que jogassem as redes na água novamente, Pedro reagiu rapidamente, dizendo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Afinal, quem era aquele carpinteiro? Porque eles sabiam que ele era um carpinteiro. Quem era aquele carpinteiro para ensinar algo para eles, para ensiná-los a pescar? Obviamente, ele não sabia, né, que peixes não se encontra, né? Peixe se pesca de noite, não é de dia, com sol quente. Aquele ali era um carpinteiro, ele não sabia de nada. Como assim eu vou julgar a rede lá no fundo? Será que ele não sabe que ali não ia ter peixe? Com certeza esses homens pensaram isso. Eles pensaram. Porém, Pedro, quando nós lemos aqui em Lucas 4, nós vemos que Pedro já conhecia Jesus. Ele já conhecia Jesus da sinagoga, dos testemunhos, dos milagres. Lembra que Jesus cura a sogra de Pedro? Então ele já sabia. Ele sabia que Jesus tinha feito algumas coisas. Ele conhecia. Mas ao mesmo tempo, com certeza havia uma dúvida. Não é possível. Ele está brincando comigo. Ele está brincando com a gente. Ele não sabe o tanto que nós estamos cansados. Nós acabamos de lavar a rede. Agora ele quer que a gente vá de novo. Mas aqui, no versículo 5, diz o seguinte. Olha o que Pedro diz. Sob tua palavra lançarei as redes. Sob tua palavra lançarei as redes. Não é sobre qualquer palavra. É sobre a palavra dele, que ele viu. Quantos aqui, queridos, já viu milagres acontecendo? Quantos já testemunharam de milagres na sua vida? Fiquem de mãos levantadas. Quantos testemunharam de milagres na sua vida? Agora fica de pé vocês. Todos que receberam milagres na vida, fica de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou aplaudir o Senhor. Louvado seja o Senhor. Santo, bendito, maravilhoso, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, aleluia. Aplaudam mais, aplaudam mais, aplaudam mais, que Ele merece. Ele é o Rei, Ele é o nosso Senhor. Ele vive, Ele reina. Aleluia, Ele está vivo. Ele está vivo. Queridos, vocês, fica de pé, fica de pé. Eu quero que vocês olhem para a igreja. Olhem para a igreja para vocês verem o milagre. Quantas pessoas aqui já receberam o milagre do Senhor? É esse Deus que está falando conosco nesta noite, queridos. É este Deus que está falando com você. É este Deus que está vivo. É Ele que está falando comigo e com você nesta noite. Ele está dizendo para você: não desista, não desanime, confie em mim. Sobre a minha palavra. É sobre a minha palavra. Não é sobre a palavra do homem, mas é sobre a minha palavra.
Segura a palavra de Deus no seu coração. Segura as promessas do Senhor no seu coração. Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele pode muito mais. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, queridos, sobre esta palavra. Queridos, Pedro já havia visto milagres. Ele já tinha visto. Ele já tinha visto como nós todos já vimos. Amém? No versículo 6 e 7 diz: apanharam grande quantidade de peixes. Apanharam grande quantidade de peixes. Aleluia. Quando Pedro deixou de confiar na sua própria experiência e na sua própria sabedoria, ele viu a visão, ele escutou a Jesus e o resultado foi surpreendente. Pare de confiar em você. Pare de confiar nos seus dons, nos seus talentos. Confie no Senhor e descanse no Senhor. Queridos, eles apanharam tantos peixes que as redes estavam prestes a romper. Por causa da enorme quantidade de peixes, Pedro e André pediram ajuda a seus sócios Tiago e João. E quando estes vieram, encheram 2 barcos, a ponto de quase irem a pique. Queridos, imagine o milagre, como que esses homens ficaram. E no versículo 8, olha o que Pedro diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A reação de Pedro indica claramente que ele acreditava que ele estava diante de Deus. Até aquele momento ele duvidava, ele não sabia. Mas nesse momento, quando ele fala, Senhor, retira de mim, porque sou pecador, ele tinha certeza que ele estava na frente, diante do Deus Todo-Poderoso. À vista do milagre desta pesca, algo que para eles nunca tinham visto. Não era comum, não foi comum este milagre. Eles presenciaram isso. E nesse momento, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, o adorando. Como cristãos, nós devemos todos os dias nos prostrarmos diante do Senhor e adorá-lo. Nós devemos todos os dias lembrar dos milagres que Ele fez na nossa vida. Nós devemos todos os dias agradecê-lo por cada pessoa que Ele colocou na nossa caminhada. Eu não sei quantas pessoas passou pela sua vida para que você estivesse aqui hoje como você está. Mas na minha vida foram tantas pessoas. E eu me lembro de todas elas. E eu sempre tenho agradecido a Deus por cada uma delas. Além dessas, tem ainda aqueles pastores, homens de Deus, que têm me abençoado tanto através das redes sociais também. Quantos cursos, quantos aprendizados. Cada um de vocês, eu agradeço pela vida de vocês. Porque cada um de vocês contribui para que a minha vida seja melhor. Para que eu possa aprender mais com o Senhor. Vocês me impulsionam a buscar mais a Ele. Vocês me ajudam a querer ser uma pessoa melhor. Cada um de vocês me fortalece para que eu possa ser melhor a cada dia. Para que eu me aproxime mais dEle. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu oro a Deus pela vida de vocês. E nós precisamos ter isso em nossa vida. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Por todas as pessoas que já passaram e continuam passando pelas nossas vidas. E precisamos adorá-lo. E no versículo 10 e 11 diz assim: não temas. Doravante serás pescadores de homens. Aleluia. Queridos, não temas. Doravante, vocês serão pescadores de homens. Aleluia. A visão
do nosso Pai. E as ideias, a criatividade, o próprio Espírito Santo concederá a cada um de nós. É Ele que nos dá a capacidade. É Ele que nos dá a criatividade. Jesus, acalmando o seu discípulo Pedro, explicou o sentido verdadeiro dessa parábola, da qual participaram, falando que agora eles não mais seriam pescadores de peixes, mas de homens. Da mesma forma que foram preparados e treinados para serem pescadores de peixes, agora eles seriam treinados e preparados pelo próprio Jesus para serem para serem pescadores de homens. Eles seriam treinados pelo nosso Senhor. E o manual ficou para nós. Aqui nós temos um manual. Aqui nós temos tudo que o Senhor ensinou para os seus apóstolos. E eles deixaram para nós. Admirados com o poder, admirados com a palavra de Jesus, com o milagre que viram. No versículo 11 diz assim: deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Queridos, quantas coisas nos impedem de continuar fazendo o que precisamos fazer? Quantas coisas nos cegam? Quantas vezes nós antes pregávamos, tínhamos alegria em compartilhar, e muitas vezes a gente vai deixando a rotina do mundo tomar conta de nós e nós vamos ficando quietos. Mas o Senhor tem nos chamado para testemunhar dos milagres que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele tem nos chamado para fazermos diferença com as pessoas que estão próximas de nós. Eu gostaria de chamar os diáconos aqui para servir a ceia, enquanto eu vou dar continuidade. Concluindo o trabalho importantíssimo de pregar o Evangelho ao mundo, não terminou com a morte de Jesus e de seus apóstolos. De fato, Jesus disse que a morte e a ressurreição dele eram apenas etapas no plano, na visão de Deus para a salvação dos homens. Era apenas uma etapa, pois os campos continuam brancos. Aleluia, queridos. Os campos continuam brancos. E o Senhor tem nos chamado para essa visão linda, aonde todos nós um dia estaremos diante do Pai, juntos com todos, adorando e louvando e glorificando o nome dEle. Esta é a visão, aonde Jesus reinará para sempre, e nós estaremos ali junto com Ele, junto com os anjos. E nós precisamos ter essa visão clara. Aleluia. Uma etapa necessária para a continuação da visão seria a pregação das boas novas a todas as nações, começando por Jerusalém. Isso nós vemos aqui, quando nós lemos aqui em Lucas 24, do 44 ao 47, nós vemos o Senhor Jesus orientando os seus discípulos, orientando os seus apóstolos. E essa orientação é para nós. Quando você estiver lendo Lucas, ou Mateus, ou Marcos, João, lembre-se, Jesus está falando com você. A palavra dele é para você e é para mim. Portanto, querido, nós precisamos nos lembrar em todo o tempo e não nos deixar sermos desviados da visão. Nós fomos chamados para cumprir o ID do Senhor. Somos chamados para fazermos parte daqueles que são 3% da população. Nós somos visionários que criam e mudam a história das pessoas. Nós somos visionários que criam e mudam a história das pessoas, que muda uma geração. Amém? Somos essas pessoas. O Senhor nos chamou para isso.
Eu quero que vocês fechem os seus olhos antes dos diáconos servirem a ceia, porque eu quero orar com vocês. Mas eu quero que neste momento você pense sobre isso, sobre a visão, sobre o chamado, sobre os 3%. E ore ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito de entendimento e conhecimento. Dê-nos clareza desta visão. Dê-nos clareza deste chamado para sermos discípulos de Jesus. Para que possamos alcançar o favor do Pai. Para sermos aqueles que criam a cultura do reino nesta geração. O Senhor é o Espírito de fortaleza. Faça-nos sobrenaturalmente fortes, para vencermos todos os obstáculos no nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Que possamos, Senhor, sermos profissionais, verdadeiros pescadores de homens, como aqueles homens eram profissionais pescadores de peixes e foram transformados em pescadores de homens pelo Senhor. Eles pregaram, eles fizeram o que era necessário fazer, e por causa deles nós estamos aqui hoje. Que nós também possamos fazer parte e sermos pescadores de homens. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir os diáconos para começarem a servir a ceia. Queridos, eu não sei quantos aqui sabem, mas todas as unidades da Lagoinha, todos nós estamos em jejum. 100 dias de jejum. Como nós já fazemos todos os anos. E o jejum, ele começou dia 23/9 e vai até o dia 31/12. Estamos em unidade, Lagoinha Global, todas as Lagoinhas. Estamos juntos como corpo de Cristo. E qual o objetivo desse jejum mesmo que nós fizemos anteriormente? Continuar no arrependimento, consagração, santificação. Buscar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E também para que possamos ser edificados como corpo de Cristo. E que possamos terminar o ano de 2023 debaixo da graça e do favor do Pai. Amém? Agora, se você, querido, tem restrição alimentar, tire as guloseimas. Tira biscoito, tira bolo, tira refrigerante, tira bala, chocolate. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam assim: ah, pastora, eu não posso porque eu estou... Eu falei assim, mas você pode ficar sem comer biscoito. Você pode ficar sem comer pãozinho. Isso não vai fazer falta para você. Come arroz, come feijão, come verdura, come fruta. Amém? Não é jejum de ficar sem celular. Isso não é jejum, isso é propósito. Jejum é quando nós ficamos sem comer algo que nós gostamos. Amém? Algo que é importante para nós. Escolha seu jejum. E vamos estar juntos como igreja. Porque o Senhor está fazendo grandes coisas em nós. Como a Mona Lisa disse, como o Niltinho disse, nós já temos sentido algo, um mover diferente no nosso meio. Nós sabemos disso. Há um mover diferente. E é porque nós estamos buscando, porque o Senhor, Ele está aqui. É nós que temos que nos aproximar dEle. Porque Ele jamais se afastou de nós. Nós é que nos afastamos dEle. E é o momento de nós nos achegarmos cada vez mais perto dEle. Amém? É para nós nos achegarmos. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos nos arrepender.
Nós precisamos nos converter, sair dos caminhos que nos afastam do Senhor e voltar para os braços dele. Ele está de braços abertos nos esperando. A palavra de Deus diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia.